percepção é mais importante que a expressão? Agora o tag será: quem é mais propenso a ter percepção espiritual e expressão material? Vemos que é declarado na sociedade que há dois tipos definidos de seres humanos sociais. Aqueles que se dão muito bem em suas profissões, né, numa arte, em algumas funções, às vezes até importantes, quando há a somatização daquilo que a percepção não nos revela. E há aqueles que percebem, mas não têm aptidão para exercer no efeito a resolução, da causa. Ele vê a causa, mas não sabe resolver o efeito. Então ele compreende. Ele, com a consciência, ele aceita. Já aquele que veio para resolver o efeito, ele não aceita bem assim. É o ser humano, vamos dizer, o agitado, aquele que quer, de alguma forma, resolver sem conhecimento de causa. Então vemos assim, as pessoas que vieram para andar a pé, estou andando a pé, eu não tenho veículo. Por um lado, eu me esforço mais, mas eu excito Prithvi, um tipo de energia na sola dos pés. Ali temos um chakra. Então, será bem difícil para mim, mesmo sendo do grupo dos perceptivos metafísicos, eu adoecer fisicamente. Porque eu regulo em mim, na minha saúde física, excessos e carências orgânicas. A pessoa que só anda de carro, ela se esforça menos, mas tende a adoecer mais, porque esse corpo ele precisa de movimento. Essas articulações estão exigindo que sejam usadas, e a lubrificação da articulação é a própria articulação, é o movimento. Então há pessoas que também, no sentido psicológico, elas veem e conseguem muito facilmente, a gente vê essa diferença entre os seres humanos, pessoas que têm facilidade ou facilities de resolver problemas da sobrevivência. Aquilo que elas se ocupam atrai a sobrevivência. São aquelas pessoas que ganham dinheiro fácil, porque elas têm uma compreensão ou uma atenção muito mais focada na matéria. Elas sabem qual é as artimanhas, né? Até a propaganda correta, que é a alma do negócio, para que consiga o que queres. O espiritualista, ele acaba se desapegando dessas observações lineares, se detém a observar o universo como um todo, mas o problema é que ele não está com o seu físicos, aquilo que nasceu, aquilo que é natural, natureza, parte dela, ele não está todo lá. Então ele não pode trazer todas as soluções universais que ele percebe, mas não tem como expressar. E quando não há expressão, só pode morar a percepção. Aí que seria sensato o silêncio. Já o ser humano linear, aquele que veio para resolver matéria, sua vida material, que talvez procrastinou muito nas outras vidas nesse aspecto, ele vem sem a percepção espiritual, não que eu não possa desenvolvê-la. Mas é sempre esse choque antagônico, essa dicotomia, porque estamos na polaridade. Tem pessoas que vêm com
exímia inteligência espiritual e outras apenas com inteligência intelectiva, para resolver problemas da física que se vive, enquanto os primeiros vêm para resolver a metafísica. Só que como estamos num mundo, né, de panaceias, de mecânicas, porque o planeta físico mesmo, ele funciona com algo abstrato que não se vê, né, o magnetismo, que é a gravidade. Enquanto o outro entende a gravidade, mas não se bem vive enquanto a gravidade. Então é muito interessante se você ver até aí. Desculpem que estou na estrada, é um vídeo externo. Os carros passam por mim, eles não dão carona porque estão preocupados, focados com a vida linear deles. E eu estou aqui a passo, preocupado com a vida holística minha e deles. Senão não estaria aqui perdendo tempo com esses vídeos. Então perceba a diferença, esse contraste do homem social. O ser humano, aquele que se resolve fisicamente, ele tem dificuldade para perceber a causa de que trouxe ele a viver. E aquele que vive a espiritualidade, geralmente como uma suposta praga, ele não atrai nada material. Vemos pela realidade dos mestres, dos espiritualistas, sempre vivendo em médio ou grande miséria, miséria material. Enquanto aqueles que atraem a riqueza material, os valores, com muita facilidade, inclusive, são bem técnicos nesse aspecto, eles se sentem por dentro como desassistido, departado qualquer âmbito espiritual. Percebam isso. Tem pessoas que são ótimas nas empresas, mas não conseguem compreender a sua família. Aí ele paga alguém para entender a sua família, fazer lá um cálculo. Possa que esse vazio que estou sentindo começou lá nos meus ancestrais, mas antepassados já passaram. Já o espiritualista, ele vê o sentido real de karma, mas ele não consegue impedir. E talvez nem expressar para aqueles que não entendem. Mas no ele entender a questão do karma, dependendo do ser, se prostra em si mesmo. Porque ele vê que a causa de todos os seus problemas é ele mesmo, nunca o outro. Então, se a gente percebesse essas coisas, talvez nos expressemos corretamente. Por exemplo, perceber a alma, né? O que eu já convidei todo mundo que me ouve a praticar as técnicas que eu deixo em alguns vídeos de confronto com a alma, né? Se desdobrar da própria alma, a consciência ver. E nos olhos da alma, que é a janela dela mesma, você pode entender ou perceber o que está sendo expressado como via de patologias que somatizam como doença, ou a expressão mais bela do ser, que jamais encontra expressão aqui. Paz reverencial a todos.